Vamos nós, sem mais delongas, sejam novamente muito bem-vindos. Vamos conversar um pouco aqui sobre TJ Minas. O grande ponto que eu gostaria de trazer para vocês será o nosso terceiro ponto, que é sobre a estratégia, mas antes disso nós vamos conversar sobre pontos ainda introdutórios, né? O primeiro deles é o edital, tá? Nós temos algumas informações no edital, de novo, isso aqui é dever de casa de vocês, eu vou apenas guiar vocês em algumas informações importantes, tá? Nós temos um edital muito bom, o edital de Minas é um edital que, inclusive, tem me convidado a repensar minha aposentadoria, né, nos concursos, novamente. Estou em dúvidas ainda se vou fazer a prova, se não vou fazer a prova, e só tenho essa dúvida porque realmente é um edital muito bom. Atualmente, para quem não me conhece, né, eu sou o Caio Souza, sou procurador do Estado, estou aprovado, por enquanto, no Maranhão, em primeiro lugar, no concurso, aguardando a prova de títulos, uma prova organizada pela Consulplan, tal qual a prova de vocês de Minas, tá? Na posição que eu me encontro, evidentemente eu tenho ali boas escolhas a fazer, tá? Mas, a despeito disso, o edital de Minas é um edital que realmente está me chamando bastante atenção e talvez me convidando a me retirar da aposentadoria, tá? E vocês, evidentemente, devem saber por quê, né? Há muitas e muitas e muitas serventias interessantes, tá? Nesse edital. São muitas vagas, evidentemente que há vagas e vagas, né? Vagas de cartórios não muito legais, mas há aí uma quantidade significativa de bons cartórios e bons, quando eu falo bons, cartórios aí de 6 dígitos, né? Que pelo menos para mim, é o, vamos dizer assim, o parâmetro que eu considero um bom cartório, né? Um cartório que deixa ali 6 dígitos líquidos por mês, tá? Então, é um edital muito bom. O que nós temos em termos de número? Nós temos 147 vagas no provimento ampla concorrência, 21 vagas PCD, 42 vagas para negros, né? E aqui negros pretos e negros pardos, tá? Na remoção, nós temos 105 vagas e PCD 12 vagas. Não temos vagas na remoção para cota racial. Outro detalhe do edital importante, data da prova, 3 e 4 de maio, provimento e remoção, respectivamente. Isso significa que nós temos aí mais de 100 dias de preparação, talvez aí 120 dias, né, 4 meses, ou melhor dizendo, 3 meses de preparação, melhor, 4 meses mesmo, né, pessoal? 4 vezes 30, 120 dias até essa prova, tá? Então, 4 meses de preparação é uma quantidade de tempo considerável e dá para fazer bastante coisa nesse prazo, tá? Formato da prova, sem questões de múltipla escolha, A, B, C, D e E, não tem mistério em relação a isso. O detalhe é que isso é muito bom, inclusive, da banca Consulplan, né? É uma postura elogiável. No próprio edital, já há uma especificação na quantidade de questões por disciplina, e isso é muito bom para fins de planejamento, para fins de traçado de rota da preparação de vocês, diferente, por exemplo, da prova Sebrasp, que não há qualquer delimitação ali, e você pode ser surpreendido, como foi, por exemplo, em Santa Catarina, com 20 questões de penal e processo penal, tá? Mas não é o caso de vocês. Consulplan já traz a tabelinha das questões por disciplina. Nessa tabelinha, vocês devem ter visto que o grande foco é direito notário registral, direito civil, em segundo lugar, e direito constitucional e administrativo, em terceiro lugar, tá? Mas o grande foco está em notarial registral e civil. Nessa ordem, 40 questões para notarial registral e 22 questões para civil, tá? Isso é muito relevante na organização de vocês, mas eu vou cuidar em aprofundar esse ponto com vocês com mais detalhes nos slides adiante, tá? Um detalhe desse edital, e aqui eu preciso de muita atenção de vocês, porque isso é muito, muito relevante, eu coloquei inclusive detalhe entre aspas, para significar que, na verdade, não se trata muito bem de um detalhe, e sim de uma super informação de relevância assim, muito significativa, é a história da banca examinadora, tá? A banca examinadora.
vocês têm uma informação de que a banca, e nós temos, na verdade, eu também tenho essa informação, de que a banca é a Consulplan, certo? Certo. Aqui já é um primeiro ponto a ser esclarecido, porque nós temos basicamente duas bancas aliás, uma banca com dois nomes, que é Consulplan e Instituto Consulplan. Na verdade, se trata da mesma banca, tá? Mas são CNPJs distintos e nomes distintos. Mas, de novo, se cuida da mesma banca. E isso é relevante. Por que que é relevante? Porque vocês vão precisar responder provas, né, da banca durante a preparação de vocês, para que vocês tenham uma assertividade na rota da preparação de vocês, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Outra banca que o pessoal confunde muito é uma tal de Consulpan. Consulpan, sem o L, tá? Cuidado, porque essa Consulpan não se trata da Consulplan e nem do Instituto Consulplan. Então, essa Consulpan, vocês tiram aí do filtro de vocês e excluem da programação de vocês quando da resolução de questões, tá? Então, esse é um primeiro ponto terminológico, né? Que vocês precisam ficar atentos. Últimas provas realizadas por essa banca. Provas realizadas, nós tivemos recentemente TJ Acre, realizada pela Consulplan. Nós tivemos TJ Maranhão, que é a prova em que eu estou aprovado em primeiro lugar, realizada pelo Instituto Consulplan, tá? E nós temos um edital aberto, que é o TJ Paraíba, que a prova vai ser em janeiro, tá? Prova em janeiro, TJ Paraíba. Então, essas três últimas provas certamente vão entrar na rota de preparação dos senhores durante esses 120 dias que nós temos até a prova, tá? Isso precisa estar na preparação de vocês. A resolução dessas 6 provas, provimento e remoção de cada um desses estados. Então, são 3 estados, 6 provas, porque nós temos duas formas de ingresso, tá? Então, coloquem isso na rota de vocês. Lógico, quem estiver no nosso curso vai ter isso tudo programado, e essas questões nós vamos responder durante a programação do curso, tá? Agora, um detalhe relevantíssimo. Quem vai elaborar essas provas? Quem vai elaborar essas provas? E aqui, galera, eu estudei bastante esse ponto hoje à tarde e percebi um ponto aqui, eu diria, sensível. Atualmente, eu vou dar uma resposta para vocês com 90% de chance de acerto, é uma resposta que ainda merece uma investigação mais apurada, tá? Por quê? Porque, veja só, no edital de vocês, não sei se vocês viram isso, há uma informação de que o concurso será realizado pela diretoria da Escola da Magistratura do TJ Minas, tá? Com o auxílio operacional da Consulplan. Essa história do auxílio operacional é algo comum. Todos os editais vão trazer essa cláusula de auxílio operacional. Isso aconteceu no meu concurso do Maranhão, aconteceu no Acre e está no edital também da Paraíba. Tranquilo e calmo. Isso não seria problema. O problema, na verdade, desse edital de vocês é que não há qualquer especificação em relação aos itens de delegação do tribunal para a Consulplan, tá? E isso difere dos editais da Paraíba e difere do edital do Acre, em que há uma cláusula específica ordenando a delegação. Então, nesses 2 editais que eu mencionei, Acre e Paraíba, há a seguinte informação: o tribunal delega para a Consulplan esses itens, coordenação, não sei o quê, e o mais importante para nós é o item da elaboração das provas. Então, nesses 2 editais, há lá a informação: elaboração, aplicação e julgamento das provas objetiva, discursiva e oral, tá? Então, Paraíba e Acre, houve uma delegação expressa no edital a respeito desses pontos. No edital de Minas, por outro lado, não há essa cláusula de delegação e, a bem da verdade, há um item que refere que o concurso será realizado pela Escola da Magistratura
do TJ de Minas. E aí isso me trouxe dúvidas relevantes sobre quem irá aplicar, ou melhor, quem irá elaborar essas provas, tá? E isso, de novo, não é um detalhe. Isso é um ponto crucial da preparação de vocês. Ponto crucial. Porque se eu estiver falando de uma banca própria do tribunal, as questões tenderão para um tipo de cobrança. Se eu estiver falando de uma elaboração feita pela Consulplan, propriamente dita, aí eu estou falando de outro tipo de prova, de outra perspectiva de cobrança, tá? E a resposta provisória, quase definitiva que eu estou dando, é que a tendência é que realmente seja o próprio tribunal o responsável pela elaboração dessas questões, tá? Tanto da prova objetiva, discursiva e oral. E há uma outra cláusula no edital que me faz ter essa conclusão, salvo melhor juízo, a cláusula 15.10, que afirma que a correção da prova discursiva será feita pela banca, ou melhor dizendo, pela comissão examinadora. E aí a comissão examinadora está nominada, que é exatamente a comissão do tribunal, juízes, registradores, tabeliães e etc, tá? Então, tudo leva a crer, de novo, que quem vai elaborar essas provas é o próprio tribunal, tá? E, galera, isso, de novo, é muito relevante, tá? Muito relevante. Por quê? Porque se eu estiver falando de uma prova elaborada pela Consulplan, eu estou falando de uma prova muito jurisprudencial, tá? Uma banca que tem se aproximado muito da banca Sebrasp em termos de cobrança de jurisprudência, e eu diria, primeira e segunda fase, talvez ali com pouca relevância de código de normas local, tá? Isso seria uma Consulplan padrão, tá? Mas, falando de uma banca Consulplan simplesmente organizadora e a prova elaborada pelo tribunal, aí eu estou falando de uma prova diferente, em que tende a ter uma pegada muito mais forte de código de normas em direito notário registral e de lei seca, né, na parte geral, com pouca jurisprudência. Pelo menos a tendência das bancas próprias, das bancas organizadas pelo próprio tribunal, tá? Então, esse é um cuidado que vocês vão precisar ter. Caio, como é que tu vai ter certeza? Eu teria que ver, galera, o contrato, né, ou pelo menos o extrato do contrato administrativo em que o tribunal contratou a banca, né? E lá nesse extrato tem a delimitação do objeto, tá? Isso nós fizemos, por exemplo, no TJ Santa Catarina, que eu também estou aprovado lá, e lá nós, pelo extrato, descobrimos, ou melhor dizendo, compreendemos que a prova oral não seria elaborada pela banca contratada, e sim pelo próprio tribunal. E, de novo, isso muda totalmente a rota de preparação, tá? Então, isso vai ser investigado para o pessoal do curso. Aqui eu não trouxe essa informação, até porque eu estudei bem detalhadamente esse edital hoje, mas é um ponto de dúvidas que vocês vão precisar superar aí, tá? Então, a banca, o detalhe da banca é esse, beleza? Alguma dúvida sobre esse ponto? Uma questão de ordem, galera. Quem tiver dúvida, eu peço a gentileza de abrir aí o áudio e falar essa dúvida por áudio, tá? Dificilmente eu vou conseguir acompanhar o chat, beleza? Vai lá, Fábio. Vai lá, Fábio. Com a palavra. Tem só que destravar o áudio. Tem um microfonezinho aí, Pronto, isso. acho que agora foi, né? Sim. Boa noite, colegas. Boa noite, Fábio. O professor, é o seguinte, com relação a essa questão de ser a elaboradora das provas, a escola desembargadora Désio Fernandes, ou a própria Consulplan, e isso está relacionado com as provas, que você acabou de dizer, da importância de realizar as provas
passadas dos últimos 3 concursos, sendo que o concurso do Acre e da Paraíba foi feito, elaborado pela Consulplan, diferentemente do que tudo indica que seja Minas Gerais. Mesmo assim, é prudente fazer essas provas? Cara, boa pergunta, excelente pergunta, Fábio. É lógico, perde um pouco de aderência à proposta. Lógico, se a ideia é entender o padrão da banca e, eventualmente, até colher questões passadas ali de alguma forma na tua prova, é lógico que perde um pouco de importância e aderência fazer as provas passadas. Você está certíssimo. Mas você se encontra diante de um dilema. Por quê? Porque, possivelmente, essa banca aí, a banca examinadora do próprio tribunal, não realizou outras provas. Possivelmente não tem outras provas dessa mesma banca. E aí você não pode chegar numa prova real sem ter feito ou testado fazer provas passadas, tá? Não vai ter a mesma aderência, mas você vai treinar outros aspectos, como, por exemplo, o tempo, tá? Você vai treinar, eventualmente, assim, temas mais centrais, enfim, você vai ter um tipo de treino. Lógico, e, novamente, você vai perder um pouco de valor na realização dessas provas. Talvez por isso você possa diminuir também a quantidade, né? Eu falei, por exemplo, 6, fazer provimento e remoção dos últimos 3 concursos, talvez você pode fazer só 3, os 3 Ok. provimentos, para reduzir também o teu esforço em algo que eventualmente não tenha tanta aderência. Ok. E perde o propósito pela distância de tempo das provas de 2014, salvo engano, e Aí, provas de cara, 2019, né? perde. Tem. Aí não faria. Perfeito, Até perfeito. porque o Código de Normas de Minas é de 2020, né, o novo. Então, mesmo as questões locais, elas não teriam relevância porque Perfeito. muito possivelmente vão estar superadas. Perfeito. E tem uma outra questão que eu não tá me incomodando, eu já gostaria de colocar, embora não sei se o momento é oportuno, mas já vou pincelar, se você entender que é prudente falar a respeito, tá? A Ok, questão do ENAC, certo. tá? Provavelmente você vai falar no decorrer aí da tua Sim. explanação, mas essa preparação para Minas Gerais já seria o bastante como preparação para ENAC? E como Cara, conciliar isso, levar os dois juntos, porque... vamos nós. Boa pergunta, né? Eu vou falar mais da estratégia de preparação no próximo slide. Mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. O ENAC, e foi um ponto que, inclusive, eu negligenciei aqui, né, porque eu deveria ter falado no slide anterior, quando eu toquei nos pontos ali do edital, o ENAC, ele está exigido para vocês na fase de documentos, pré-prova oral ali, né, então, antes da prova oral, vocês têm que comprovar a aprovação no ENAC, tá? Aí você me pergunta assim, Caio, a preparação do TJ Minas vai ser suficiente para o ENAC? Cara, eu vou te falar uma coisa, nós vamos focar absurdamente no edital de Minas e na perspectiva da banca de Minas, tá? É lógico, se tu tá estudando controle de constitucionalidade para Minas, é lógico que esse tema tu vai considerar estudado para o ENAC. Então, aspectos gerais, evidentemente, você vai aproveitar em boa medida, tá? Em boa medida. Você não vai ter tanta pertinência no que se refere, sobretudo, à preparação do Código de Normas de Minas, que quer queira, quer não, vai fazer parte significativamente do teu tempo de preparação. Então, esses 120 dias que nós temos até a prova, eu diria que nós vamos gastar aí algo como, talvez, um quarto desse tempo, ou 30% desse tempo, com o Código de Normas, tá, de Minas. Então, isso, basicamente, você não aproveita tanto, a despeito de a legislação local repetir muito, a federal, mas não aproveita tanto. E outra perspectiva é que o ENAC é elaborado e coordenado pela FGV, Sim, que sim. tem outra pegada totalmente diferente do que tem em relação a essa banca, que possivelmente será uma banca própria. Então, assim, as questões são diferentes, o tipo de conhecimento exigido é diferente, é um conhecimento aplicado, é menos memorização e é mais aplicação. Então, são coisas distintas. Tá. Aproveita, aproveita. Eu não diria que vai aproveitar 100% e também não diria que dá para descartar 100%. Você vai ficar ali no meio termo, Mas tá? quem está iniciando os estudos seria prudente
tentar conciliar Não, ENAC e como é que não faz? aconselho, não aconselho. Não aconselho, sobretudo, para alunos que trabalham. Aí é que fica difícil mesmo. O cara que só tem um turno para estudar, 4, 5 horas por dia, não dá para fazer nenhum tipo de conciliação, Porque a tá? prova do ENAC, pelo que se ouve aí, a previsão é que aconteça em abril, né? E É, anteriormente à aplicação é, é isso aí. Mas aí é um problema ainda eventual, tá? Vamos esperar sair o edital, vamos esperar sair data. Saindo, a gente tenta pensar numa organização de cronogramas sucessivos, né? Primeiro um, depois o outro, enfim, ou para quem tem mais tempo, algum tipo de conciliação. Mas, assim, a gente tem que esperar a informação oficial e a publicação do edital. Não adianta a gente ficar tentando fazer planejamento com variável Sim, que sim. ainda não é variável, entendeu? Mas é um ponto relevante também, viu, Fábio? Ponto relevante é a gente entender como que a gente vai encaixar o ENAC nessa preparação, lembrando que é muito possível que os candidatos de Minas tenham 2 chances de ENAC, porque a prova oral de Minas, muito possivelmente, só vai acontecer ou no final desse ano ou no ano que vem, tá? A depender do andar da carruagem. Então, o ENAC do segundo semestre, a galera Perfeito. vai ter a possibilidade, o ENAC do primeiro semestre vai ter a possibilidade, e talvez o ENAC do primeiro semestre do ano que vem. Então, você De 2026. de 2026, então, do ano que vem não, de 2026, melhor dizendo, né? Estou ansioso aqui para virar o ano. Mas, assim, há a possibilidade de 3 ENACs antes da prova oral de Minas. Ok. 2 é de certeza, 2 é de certeza, Primeiro e o segundo? o primeiro e o segundo, e o terceiro talvez. É lógico que eu não vou te dizer que, cara, deixa para fazer o segundo. Óbvio que não, vocês vão fazer logo de partida, né? Talvez desfocar um pouco do ENAC no começo e focar mais no edital de Minas nesse primeiro ENAC, pode ser que seja uma boa. Enfim, isso aqui a gente só vai ter a certeza da estratégia quando o edital for publicado, viu, Fábio? Hoje, então, a pergunta é para hoje. Se hoje você faria o quê? Focaria em Minas Gerais? Hoje? Focarei em Minas. Até a publicação do edital do ENAC, focarei em Minas, 100%. Perfeito, perfeito. Muito Focarei obrigado pelas 100%. informações, viu? Tamo junto. Vai, Anderson. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Doutor, Anderson. eu tenho uma dúvida a respeito da preparação para cartório. Tem me chamado muita atenção os concursos de cartório, especialmente quando eu fiquei sabendo da remuneração lá do portal CNJ, né? Eu queria que o senhor me explicasse, por gentileza, já que o senhor está tocando em outros assuntos, ainda não estamos diretamente tratando de Minas, mas era uma dúvida que eu ficaria muito satisfeito se o senhor me esclarecer. Eu gostaria de saber, doutor Caio, a respeito da remuneração dos cartórios. Por exemplo, uma remuneração semestral lá do portal CNJ, um cartório que arrecada 600 mil por semestre. Um exemplo, em média, aquele cartório, o titular do cartório iria receber 100 mil reais brutos por mês, correto? Correto. Eu queria saber do senhor quais são as despesas a deduzir lá dessa remuneração bruta de 100 mil reais mensais. Por exemplo, eu já sei que tem um salário dos empregados, né? São Cara, parcelas. seguinte, Anderson. Tu vai conseguir essas informações no site do tribunal de uma forma mais detalhada, tá? O portal Justiça Aberta do CNJ, ele te dá um parâmetro, não é um parâmetro, vamos dizer, 100% adequado, mas também não é um parâmetro descartável, é um bom parâmetro, tá? Você vai dividir aquele valor ali por 6, tranquilo, semestral, divide por 6, vê ali o faturamento bruto mensal, e, como média, aplica aí 30%, como média. Por quê? Porque vai variar, assim, de infinitas questões, entendeu? O tipo de serventia, o tipo de atribuição, se é imóvel, se é nota, se é protesto, vai variar do estado. Então, tem muitas variáveis, eu diria, para você considerar nessa remuneração, tá? Então, Certo. se você quiser só uma informação básica, aplica 30% ali, tá? A Básica. deduzir, ok. Isso aí, de Ah, margem, é o que cairia no bolso, vamos dizer assim. uhum, Agora, se você quiser uma informação mais detalhada, aí você vai no site do tribunal,
que lá você vai conseguir as informações de repasse bruto e líquido. Então, você consegue tudo bonitinho, deduzido, e a última linha, que é a linha da receita líquida, você só tem ali que deduzir imposto de renda, né? Imposto de renda e ISS, então mais 30% fora do bolso do delegatário, tá? Então, é mais ou menos essas informações. Qual é o campo que eu posso ir no site do tribunal para verificar essas informações? Aí depende de cada tribunal, viu, Anderson? Tá Depois bom, tu dá uma pesquisada lá, no tá tribunal que certo. tu eventualmente tenha mais interesse, tá? No final das contas, sai as despesas de 30% a 60%. Na verdade, veja bem, o que eu estou te falando é que o que cai no bolso de margem é mais ou menos 30%. Então, você tira 70% do faturamento bruto. Ok, Mais ou menos isso, tá? É tá essa bom, aqui a muito obrigado. informação. Beleza, Anderson. Galera, vamos seguindo aqui o nosso passo, agora falando especificamente, talvez do ponto mais relevante da nossa conversa aqui, que é sobre a estratégia para esses 100 dias, tá? Um primeiro aspecto introdutório é que, independente da estratégia, se a minha ou a de vocês têm que ter uma, tá? Não dá para seguir à toa. Não dá para acordar e, o que eu vou estudar? Isso não existe. Eu tenho 10 anos, quem não me conhece, né? Tem 10 anos que eu preparo candidatos para concurso e não tenham dúvidas de que eu já fui professor e mentor de muitos alunos super, super, super competitivos, muito bons, e de alunos que teimam em não passar, tá? E esse segundo grupo, ele é marcado por vários fatores, e um deles é falta de organização e falta vamos dizer assim, compromisso com metas, tá? Então, independentemente se vocês vão seguir o que eu estou dizendo, ou pelo menos parcialmente o que eu vou dizer, vocês têm que ter algum tipo de estratégia, tá? Esse é um ponto fundamental na preparação de vocês. Dito isso, eu, Caio, costumo organizar as estratégias do curso, que basicamente espelham as minhas estratégias pessoais, da seguinte forma, olhando sobre dois prismas, o prisma de quem é mais iniciante e o prisma de quem é mais avançado, tá? Por quê? Porque, galera, ouçam o que eu vou dizer. Cada pessoa, cada aluno, cada candidato tem as suas próprias necessidades. Idealmente, qual que seria o plano mágico? Seria o Caio conversar com o Fábio e fazer um plano para o Fábio. O Caio conversar com o Kildare e fazer um plano para o Kildare. O Caio conversar com o Anderson e fazer um plano para o Anderson. Atendendo às peculiaridades, os horários, os desafios e as virtudes de cada um de vocês. Mas isso não acontece. E não é só aqui no Temas, né? Em qualquer lugar, qualquer curso, você tem uma turma de reta final. Então, nessa turma de reta final, a ideia é, vamos dizer assim, trabalhar por grupos ou por turmas mesmo. A turma iniciante vem para cá, a turma avançada vem para cá. Então, a perspectiva é essa. E por que a gente divide isso? Porque, de novo, cada grupo de candidatos tem as suas necessidades. E, evidentemente, para cada grupo de necessidades, nós temos remédios diferentes ou ferramentas diferentes. Vou traduzir aqui com vocês algumas informações. Exemplo, o cara que é iniciante, se o cara acabou de começar a estudar, seja para cartório, seja para concurso, é lógico que esse cara aqui, ele precisa de um esforço muito grande ainda na sua base, ainda no direito notarial registral. Esse cara aqui, muito possivelmente, não leu nem a 8935, não leu nem a 6015 ainda, não sabe ainda família, não sabe ainda sucessões, sabe mal direito civil. Então, esse cara aqui tem algumas necessidades mais urgentes. Já esse cara que é avançado, por outro lado, ele tem outras necessidades. Se ele é avançado, ele já percorreu boa parte dos conteúdos e já fez a sua base. Então, esse cara que é avançado, ele não está olhando mais para o grosso, para o direito notarial registral. Ele está olhando para os gaps que ele tem em pontos específicos do edital. Então, esse cara aqui, ele está lendo legislações muito específicas que ele ainda não leu. Ele está pegando pontos do edital ali que ele ainda não estudou.
ele está estudando com mais profundidade alguns pontos. Ele se pergunta, por exemplo, como é que eu estou em sociedade anônima? Será que eu estou bem? Ele se pergunta, será que eu sei responder questões sobre títulos de crédito normais e sobre cédulas rurais, por exemplo? Então, ele procura espaços no edital de maior complexidade e espaços ali que estão em branco, ainda na preparação dele. Então, veja, esse cara aqui é muito diferente desse aqui de cima, tá? E, lógico, se eu estou falando com pessoas distintas, evidentemente, a preparação e a estratégia para cada grupo de aluno desse é totalmente diferente, tá? Aqui, por exemplo, esse cara que é iniciante, o que ele vai fazer, né? E já entrando aqui no nosso cronograma aqui de 100 dias. Esse cara que é iniciante, ele vai gastar boa parte dos primeiros meses aqui, ou das primeiras semanas dele, fazendo base de direito notarial registral e direito civil. O foco dele vai ser esse. Ele vai gastar aqui, galera, mais ou menos aqui, talvez de 100 dias, ele vai gastar uns 60 a 70 dias só com direito notarial registral e direito civil, tá? E esses assuntos aqui, eles serão vistos de uma forma mais cuidadosa. Direito registral e direito civil, esse cara aqui, ele vai pegar, eu falo doutrina, mas entendam, né? Quem não me conhece, quando eu falo doutrina, eu estou falando de PDF, eu estou falando de sinopse, eu estou falando de material de concurso. Eu não estou falando de tratado, tá? Então, direito notarial registral, esse cara vai pegar uma doutrina, e, de novo, doutrina nos moldes em que eu estou falando aqui, esquematizado, sinopse, PDF e tal, tá? Vai pegar, evidentemente, a lei desses assuntos e vai estudar a jurisprudência desses assuntos. Portanto, em direito notarial registral e direito civil, a preparação do iniciante vai ser uma preparação mais completa, tá? E é por isso que ele vai gastar bastante tempo com essas disciplinas logo no começo da preparação dele. O foco dele, de novo, vai ser no core, no coração do concurso, tá? Ah, Caio, mas o concurso tem penal, tem processo penal, tem não sei o quê. Cara, o cara que é iniciante, ele vai deixar isso para depois. Ele não vai trocar, estudar família e sucessões por um esquematizado, ou por uma sinopse, ou por um PDF, para estudar penal e processo penal. Então, já descarta. É o que eu chamo de inteligência negativa. Você tem uma escassez de tempo e tem uma pilha de conteúdos. Você tem que ter uma inteligência positiva de escolher bem os assuntos que você vai estudar e uma inteligência negativa de afastar os assuntos que não precisa ou que não dá tempo, tá? E no restante da preparação, nos 40 dias seguintes ou nos 30 dias seguintes, aí esse cara que é iniciante, ele vai gastar aqui uns 30 dias, mais ou menos, para fazer o quê? Para olhar as demais disciplinas, tá? Por ferramentas mais rápidas. Então, ele vai pegar aqui, por exemplo, tributário. O que ele vai fazer? Vai pegar só o CTN. Processo civil. Vai pegar só o CPC. E, no máximo, a depender da banca, pegar também uma jurisprudência de processo civil. Penal, processo penal, eu descartaria completamente. Não estudaria. Colocaria só a missa de domingo de manhã como meta de penal e processo penal, só para rezar mesmo e tá bom demais. Não dá para fazer muita coisa. Empresarial, nós temos aqui um desafio cognitivo importante em empresarial, e aí eu diria que nessa perspectiva de falta de tempo e de falta de base, porque o cara é iniciante, empresarial talvez seja um desafio quase que insuperável em uma reta final, tá? Mas, para não ir em branco, eu pegaria basicamente ali 3 assuntos de empresarial, tá? Eu pegaria sociedades, cai demais, cai até a tampa, sociedades, e cai nas 3 fases. Quando eu falo sociedades, eu falo das sociedades do Código Civil, tá? E, idealmente, seria as sociedades contratuais, portanto, o Código Civil e a sociedade anônima, pela Lei 6404, mas eu já tiraria a 6404 da rota de quem é iniciante, tá? Não estudaria 6404 nesse momento, ficaria com sociedades, ficaria com títulos de crédito, porque vai cair, e aqui eu pegaria um PDF, uma sinopse, e estudaria
falência e recuperação de empresas também, porque vai cair, e aqui eu estudaria a lei seca mesmo, tá? Lei seca mesmo, lei 11.101, alterada aí pela 14.112. Então, basicamente, o cara que é iniciante, ele vai fazer isso nos primeiros 90 dias ali, 80 dias. Vai ficar um pedacinho no final, e esse pedacinho é comum, e eu vou usá-lo, inclusive, aqui para fazer um gancho para o avançado. Esse pedacinho final aqui, galera, ó, de 20 dias ali, 3 semanas finais, esse pedacinho, ele é comum, tanto para o avançado como para o iniciante. E esse pedacinho aqui é basicamente o pedacinho da revisão, tá? É quando você realmente tem a necessidade de revisar. Nesse momento, turma, vocês têm ali uma exigência de maturidade muito grande, tá? Uma exigência de maturidade muito grande. Por quê? Porque, veja só, a ideia é que você chegue lá no dia 80, mais ou menos, dia 80, 80 e pouco, e pare de estudar assuntos novos em larga medida. Não é mais tempo de procurar assunto novo para estudar, ou leis grandes para estudar. 90% do tempo desse pedacinho final aqui, ou seja, desses 21 dias finais, 3 semanas finais, 90% do tempo aqui é de revisão, galera. Revisão. O que eu fiz aqui, meu pai? Apertei algum botão aqui, né? Mas o fato é que nesse pedacinho aqui, de 21 dias, nós temos uma exigência de revisão de 90%, tá? E os 10% restantes é uma época ali, basicamente, de pegar coisas novas, vou chamar assim, coisas novas, 10%. Aí vamos nós. Essas coisas novas, o que são? Aqui vocês têm que ser inteligentes também, tá? Coisas novas, vocês não vão pegar, tá faltando, tô na semana de prova e vou pegar 6404 para estudar. Fez uma merda, né? Fez algo totalmente errado. Coisas novas, nesse pedaço de tempo que é curto, tem que ser coisas pequenas. É tipo pegar, por exemplo, o provimento 63, que está lá no edital de vocês, junto com o 49. É, por exemplo, pegar algum provimento, eventualmente, que esteja no edital de Minas, que seja um provimento do TJ de Minas, pequeno ali, de 2 páginas, 3 páginas, por exemplo. É pegar, por exemplo, uma lei pequena, tá? É pegar, por exemplo, uma lei de 20 artigos, 15 artigos. Então, sejam inteligentes na escolha das coisas novas desse último sprint ali pré-prova, porque não dá, de novo, para gastar muito tempo com conteúdos novos, tá? E essa revisão é uma revisão que precisa também ser otimizada. Porque você me diz assim, Caio, como é que eu vou revisar em 21 dias tudo o que eu estudei nos últimos 100 dias ou nos últimos 90 dias? É lógico que aqui vocês não vão conseguir estudar ou revisar exatamente tudo o que vocês viram. Aqui também há escolhas a serem feitas, tá? E há escolhas entre ferramentas e disciplinas, tá? Nesse momento aqui, turma, das escolhas da revisão, vocês precisam de um autoconhecimento muito elevado. E para ter autoconhecimento, esse percurso total de 100 dias, vocês têm que ter uma resolução de questões muito frequente ou periódica, exatamente para você chegar no último sprint ali de 21 dias e entender o que precisa ser fortificado, revisado e o que pode ser simplesmente desprezado. Então, nessa revisão aqui, você escolhe disciplinas relacionando com ferramentas. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que vocês devem escolher ferramentas por disciplina. Que ferramentas, Caio? Você tem ferramenta de doutrina, de jurisprudência, de lei e de questões. Será se eu vou conseguir pegar todas as disciplinas e aplicar as 4 ferramentas? Dificilmente. Eu diria que é impossível, na verdade. Mas eu posso, por exemplo, pegar aqui
um direito constitucional da vida, que eu já sou bom e as questões no meu percurso de 100 dias me mostraram isso, e simplesmente tirar ali 3 horas para responder questões de constitucional, abrindo o filtro de assuntos e já me dar por satisfeito na revisão de constitucional. Ótimo. Você escolheu uma ferramenta para uma disciplina que você tem segurança, tá? Agora, se você é iniciante, direito notarial registral, foi meu primeiro contato. Como é que eu vou revisar direito notarial registral? O ideal é que você tenha um esforço a mais nessas disciplinas que você tem mais dificuldade, evidentemente. E aí, por exemplo, para direito notarial registral, você aplica as quatro ferramentas. Você relê o seu PDF, você relê as leis, você relê a sua jurisprudência e você faz mais questões, tá? Então, nesse último momento ali da revisão, tá? Naqueles 21 dias finais ali, vocês têm que fazer essa relação de ferramentas por disciplina. O que não pode deixar de ser feito? Não pode deixar de ser feito uma revisão de uma disciplina inteira. Simplesmente você relegar, por exemplo, sei lá, direito empresarial. Não vou pegar em nada em direito empresarial nos últimos 21 dias. Não vou nem sequer responder questões de direito empresarial. Aí você errou, tá? Aí errou porque, na minha perspectiva, você tem que dar uma atenção, ainda que mínima e gradual, em todas as disciplinas. Pode ser que a dose em uma disciplina seja pequena, uma única ferramenta, pode ser que seja uma dose grande, 4 ferramentas, pode ser que em outra seja 2 ferramentas, tá? Já digo para vocês, né? Já digo para vocês, direito tributário, na minha perspectiva, não sei se viciada de procurador do Estado, mas na minha perspectiva, direito tributário é a disciplina com o melhor custo-benefício, tá? Porque o CTN é mínimo, você gasta ali talvez um dia para ler o CTN, né? Você tem ali 200 artigos, mais ou menos, só que você tem uma parte ali que não foi recepcionada. Então, dentro do CTN, você tem 2 blocos normativos. Tem um primeiro bloco ali de 20 artigos, talvez, e depois você já pula lá para o artigo 90 e pouco. Aí você vai do 90 até o 200. E, de novo, não sei se é uma perspectiva viciada, são artigos fáceis de memorizar. Então, direito tributário, que vai ser composto basicamente pelo CTN, tá? É uma excelente disciplina para você não deixar de lado. Exemplo, se você colocar direito tributário e direito empresarial, que tem a mesma quantidade de questões, é lógico que você deve preferir tributário a empresarial, dentro de um contexto de escolhas trágicas, né? De tragic choices aí, se você precisar fazer, você já tem essa perspectiva. No nosso curso, eu vou colocar, evidentemente, os artigos dos CTNs que vocês precisam ver, para facilitar ainda mais a vida de vocês, tá? Beleza? Então, nesse último período ali, turma, de novo, vocês têm que ter esse cuidado e essas escolhas. 90% tem que ser revisão e 10% coisas novas dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês. Eu afirmei que essa perspectiva da revisão ali no sprint final, perspectiva comum, seja para o iniciante, seja para o avançado, tá? Então, o avançado, ele vai ter os 80 dias iniciais, vou colocar de vermelho aqui, ele vai ter os 80 dias iniciais substancialmente diferentes do iniciante, mas lá no finalzinho eles vão se igualar em termos de metodologia, tá? E por que eu havia falado que vocês precisam de uma maturidade emocional nesse dia 80 aqui? Porque, de novo, aqui vocês vão ter que ligar um F, tá? Vocês sabem do que é esse F, para o que ficou fora do estudo de vocês nos 80 dias anteriores. Não consegui estudar, não consegui estudar, controle de funcionalidade. Cara, não é mais época de estudar. Não vai caber nesses 20 dias. Liga o F e prefira revisar o que você estudou do que estudar coisa nova. Tá? É melhor que você erre um assunto que você não estudou do que você errar um assunto que você estudou. Eu faltava bater a cabeça na parede quando eu errava coisa que eu estudei. Tá? Se eu errei algo que eu não estudei, tranquilo, não vou me martirizar por isso.
Foi uma questão de tempo, uma questão de estratégia, mas não foi uma questão de cognição. Agora, se eu estudei um assunto, eu tenho a obrigação de acertar, tá? E você só consegue esse acerto se você reservar tempo para revisão ali no pré-prova, beleza? Só para finalizar esse ponto e passar para a dúvida de vocês, esse cara que é avançado, nesses primeiros 80 dias, ele vai fazer o quê? Como eu disse para vocês, a perspectiva dele é de buscar brechas abertas, tá? Essas brechas abertas, elas podem ser em quaisquer disciplinas. Esse cara que é avançado, ele pode muito bem se dar ao luxo de estudar penal no reta final dele, tá? Por quê? Ora, se ele é avançado, ele já estudou muita coisa antes desse edital. Ele já tem base. Ele não vai estudar RCPN pela primeira vez na vida dele. Ele não vai estudar a 8935 pela primeira vez na vida dele. A 6015 ele já viu 500 vezes. Ele vai procurar de novo brechas. Ele vai lá no direito penal, porra, será se eu já li a parte de crimes contra a administração pública? Será se eu já li a parte de crimes nos registros civis, aquela partezinha ali de crimes de falso no registro? Bom, acho que não, então vai para lá. Ah, será se eu já li a 6404? Esse cara sim pode buscar ali a 6404, tá? Então ele vai buscar brechas. E, evidentemente, cuidando-se de um concurso estadual, é esse cara que ele vai focar muito no Código de Normas de Minas, tá? Então, os dois grandes pontos para esse cara que é avançado é buscar as brechas abertas no edital, e a principal brecha, certamente, é o Código de Normas do Estado, tá? Esse cara que é avançado, ele vai começar a estudar o Código de Normas amanhã. Amanhã ele já está estudando o Código de Normas, tá? O cara que é iniciante, eu até acho que se ele for muito bom de memorização, ou seja, da ideia de ler uma coisa sem entender e conseguir acertar a questão, eu acho até que ele já pode partir direto para o Código de Normas de Minas, porque o Código de Normas é grande, são 1.200 artigos, e certamente boa parte das questões vão estar lá, tá? O ponto é, o cara que é iniciante, ele vai ter uma dificuldade de memorização goela abaixo, tá? A memorização, ela se torna tão mais simples e tão mais fluida quando você tem base, tá? Se eu for, por exemplo, tentar memorizar aqui, sei lá, um artigo de medicina, eu vou ter muita dificuldade, porque eu não entendo nada, tá? Agora, se eu for pegar algo da minha praia, um tributário, uma fazenda pública, um processo civil, aí eu acho que bater na vista uma vez eu pego, tá? Então, o cara que é iniciante, e falando especificamente para o iniciante, eu posso até dividir em dois grupos, e aí cada um vai ter que se conhecer. Se esse cara iniciante for bom de memorização, for um cara que decora sem entender, ele vai direto para o Código de Normas e para as leis de notariado registral. Posso citar algumas: 6015, 8935, 9492, tá? 54, a lei lá dos imóveis rurais, 5709, não é? Então ele vai partir para memorização direta da legislação. O provimento 149 também, do CNJ, com certeza vai entrar no programa de vocês. Tá? Se ele, por outro lado, tem mais dificuldade, aí eu já indico para esse cara que é iniciante, iniciar os primeiros 30 dias ou 60 dias, de novo, pegando mais PDFs. Então, o cara vai pegar PDF, ou então sinopse, ou esquematizado mesmo, de RCPN, de notas, de imóveis, de protesto. TD e PJ até deixaria de fora, né, para o cara que é iniciante, talvez por uma questão de otimização de tempo, tá? Mas a perspectiva é basicamente essa. Acho que o Kildare perguntou a quantidade de lei seca, né? Kildare, eu vou te falar uma coisa, esse cara que é avançado, ele vai simplesmente fazer uso do combo mais forte para a preparação de uma prova objetiva, que é lei seca e questões. Lei seca e questões. O cara que é avançado, 90% do tempo dele vai ser para lei seca e questões, tá?
e aqui eu estou falando dos 100 dias. Eu fazia um cronograma, eu posso até depois compartilhar para vocês, não sei como, acho que deixem o e-mail de vocês, com quem? Deixa aí no chat aí o e-mail de vocês, e eu vou compartilhar com vocês o meu cronograma pessoal, tá? É um cronograma de primeira fase, basicamente eu coloco as leis lá e a quantidade de questões que eu fazia. Então, lei seca e questões, tá? E o cara que é iniciante, aí de novo, esse cara que é iniciante, eu tenho uma preocupação maior de compreensão. Então, esse cara que é iniciante, ele vai ter uma leitura, uma necessidade de leitura acentuada nos primeiros 60 dias de PDF, tá? Um ponto também que é comum, turma, e de novo, dividindo essa perspectiva de iniciante avançado, um ponto que é comum, o direito civil de vocês tem que ser muito bom, turma. Galera, direito civil não dá para fingir que sabe, tá? Eu falo sempre isso, tem coisa que dá para fingir que sabe, mas tem coisa que você tem que saber de verdade. O direito civil não dá para fingir que sabe, tá? Eu vejo muitos candidatos, e até me assombro com isso, eu vejo até muitos candidatos chegando à prova oral, ali fica, evidentemente, numa posição ruim na classificação, e aí eu vou conversar com um cara, o que foi que tu pegou de civil? Não, eu peguei ali um materialzinho, não sei o quê, peguei ali uma lei, peguei o código. Meu irmão, direito civil, tu tá fazendo isso? Direito civil, turma, tem que ter leitura, tem que ser bom. O cara tem que ser bom de família, tem que ser bom de sucessões, tem que ser bom de contratos, tem que ser bom de reais, tá? Então, direito civil não dá para brincar, tá? Ah, Caio, mas no reta final do TJ Minas, de 100 dias, não dá para eu pegar um Tartucci da vida ou um Carlos Elise da vida e estudar todo. É lógico que não dá. É lógico que não dá, né? Eu deixaria isso para um momento ali de pré-edital, ou pós-prova, talvez, mas, pelo menos, família e sucessões, eu gastaria alguns dias lendo mesmo. Pelo Tartucci da vida, ou pelo Carlos Elise da vida, mesmo dentro do reta final, porque isso você já vai aproveitar para a tua fase discursiva, tá? Então, direito civil, muito cuidado com o direito civil, beleza? Galera, alguma dúvida em relação a esse ponto aqui da estratégia? Deixa eu ver aqui se eu respondi adequadamente o Kilder, né? Só vi aqui de passagem sobre o... Fala, Fábio. Deixa você responder aí primeiro, depois a gente fala, pode ser? Ah, Kilder, só me confirma aí, você perguntou sobre a quantidade de lei seca, acho que tá ok, né? A resposta ou não? Isso, tá ok. Eu estava dizendo em relação a quantidade de tempo, por exemplo, se durante a semana eu estudo 10 horas, durante essas 10 horas eu devo me dedicar 5 horas à lei seca e 5 horas Cara, acho que mais. Nessa perspectiva de a banca não ser a banca Consulplan propriamente dita, e sim o próprio tribunal, acho que a lei seca ela tem uma relevância elevada, mais elevada do que já teria se fosse simplesmente Consulplan. Então, 10 horas que você tem aí na semana, eu gastaria ali, colocando o código de normas dentro desse grupo de lei seca, eu colocaria ali talvez 70%, tá? Aí gastaria mais uns 10 a 15% ali com questões, que é algo importante também, vou falar sobre isso, e deixaria a jurisprudência com relevância menor, nessa perspectiva de banca do tribunal, tá? Deixaria ali 5 a 10% com a jurisprudência. Não deixaria, evidentemente, de estudar a jurisprudência de notarial registral, essa com certeza, e a jurisprudência de civil, família e sucessões. Isso aí não há dúvida de que, mesmo diante de uma banca própria do tribunal, eu estudaria, tá? E aí eu aproveito o gancho e lembro de mencionar a importância das questões. As questões, elas te mostram quem você é, né? Ou elas, melhor dizendo, as questões, elas te apontam caminhos. Então, é muito necessário que vocês façam questões. Eu recomendo que vocês façam questões durante esses 100 dias, né? De duas formas. Aliás, de 3 formas. A primeira forma é depois de estudar o assunto ou uma lei. Então, acabei de estudar aqui o Código Civil na parte de sociedades, do 966 até lá o 1000 e pouco. Estudei, passei aqui o dia inteiro, 2 dias estudando isso. O que você vai fazer? Você vai fazer questões disso.
Então, abre lá o filtro do QC e faz uma porrada de questões disso. Faz lá 50 questões daquilo ali. É uma forma de fixação de assuntos, tá? Se você tem pouco tempo, aí, lógico, diante de um contexto de pouco tempo, você vai ter que reduzir a carga horária das questões, tá? Não tem jeito. Mas fazer questões como fixação. Questões como fixação, tá? Outra forma de fazer questões, vou colocar aqui assim, ó. Questões. Fixação. Isso aqui, depois de estudar o assunto. 2, questões como revisão, e aqui já entra nesse momento aqui final, né? Então, você vai utilizar as questões, ó, como revisão de algumas ferramentas. Então, pode ser que você escolha, inclusive, só questões para fazer de uma determinada disciplina, e isso já vai servir como revisão. Lembro que questões como revisão, você tem um filtro de assuntos aberto. Então, você não vai colocar assuntos nesse momento de revisão. Aqui é abrir direito constitucional, botar Consuplan e arrebentar com tudo, fazer tudo que tiver lá da banca em relação à disciplina. Questões, portanto, como revisão. E uma terceira forma de fazer questões é a questão enquanto diagnóstico. E essa questão enquanto diagnóstico, ela é aplicada em simulados. Como eu disse para vocês, há simulados reais, e esses eu acho até mais relevante do que simulados de cursos, né? Eu acho mais relevante e mais barato, que você consegue de graça, né? Pegar as provas passadas. Eu fazia muito isso. Pegava as provas passadas da banca e respondia. Respondia logo uma no começo. Então, vou começar a minha preparação. Faz logo uma prova amanhã. Vê no Acre, quantos tu fez? Será que tu fez 60? Será que tu fez 80? Será que tu fez 50? O que eu fui pior? Porra, bicho, eu tô muito mal aqui de tributário. E o Caio disse que tributário é fácil de aprender. Então, você já tem um caminho, tá? Então, eu já faço um simulado aqui, day one, tá? Simulado 1 é aqui. E, de novo, prova passada. Mas é banca própria, mas é o que a gente tem para fazer. Não dá para deixar de fazer diante dessa perspectiva. Tem que fazer, né? Algum parâmetro você vai ter que ter. E aqui, durante a preparação dos 100 dias, a gente aplica simulados também, né? Vai ter mais ou menos um simulado aqui, mais ou menos isso, tá? E essa terceira forma de fazer questões, de novo, ela serve de diagnóstico e de apontamento de novos rumos ou de correção de rumos, tá? E também ela vai te apontar o que você vai fazer lá nos 21 dias finais. Porque se tu foi bem no simulado 1, no 2 e no 3, em direito processual civil, tu vai chegar lá na semana da prova e não vai gastar muito tempo no processo civil. Tu vai fazer ali 50 questões abertas e pronto. Agora, se tu foi mal durante os 3 simulados, tu foi mal em notarial registral, tu vai chegar lá no sprint final de 21 dias com a necessidade de esforço grande na disciplina. Aí você vai ter que ter uma revisão mais acautelada dessa disciplina no final, tá? Então, questões, basicamente isso, e isso que eu estou falando aplica tanto para iniciante como para o avançado, tá? Ok. Deixa eu ver aqui como é que tá, só organizando aqui a fila aqui, deixa eu abrir a fila aqui, me parece que é Fábio, depois Cristina, mas deixa eu abrir aqui para não cometer aqui um erro de posição, que a gente sabe que em cartório, né, a posição, ela tem uma relevância grande. Na verdade, o primeiro aqui é o NB CAPS, que eu não sei exatamente o que é aqui, o que significa. Depois Fábio, depois Cristina. Vai lá, NB. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Professor Caio, tudo bom? Professor, Boa noite. boa noite. Eu estudei durante um tempo para procurador de Estado, parei de estudar até 1 ano e meio. E achei muito curioso ter seguido a mesma trajetória. Na verdade, eu estou seguindo a mesma trajetória, se Deus quiser. E Você é procurador do Estado, hoje não, hoje eu trabalho em outro órgão, mas já passei em alguns concursos de procurador, mas estou vendo ainda como é que vai ficar a vida, cara. Uhum. E como é que é essa diferença entre os primeiros? Porque eu peguei uma fase de Procuradoria de Estado que estava muito competitiva esses últimos anos, né, pós-pandemia. O nível para chegar nas primeiras colocações de cartório é semelhante ou é pior? Cara, qual foi a época assim que tu pegou? Eu tenho um parâmetro.
Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Esses essas últimas, últimos, né? Esses últimos. aí realmente, cara, eu vou te falar uma coisa. É, primeira fase de concurso de procuradorias é muito mais difícil do que de cartório, tá? Em termos, eu não digo nem em termos de complexidade, mas em termos de romper o corte. O corte nos concursos de cartório, eles são mais baixos, tá? Por uma razão matemática, né? Muitas pessoas passam, e esse é um ponto relevante, que inclusive eu deixei de comentar, muitas pessoas passam para a segunda fase, né? No caso aqui de Minas, por exemplo, 1.000 pessoas irão para a segunda fase, tá? Isso é inimaginável num concurso de procuradoria. Às vezes abre ali, sei lá, 100 vagas para a segunda fase, 80 vagas para a segunda fase, como foi o meu, por exemplo. E aí você tem uma exigência de corte muito alta. Então, em termos de primeira fase, não tenho dúvidas, e isso eu estou falando realmente com experiência própria, concurso de cartório é mais simples de você romper esse primeiro corte, tá? E aí a exigência realmente é essa que você falou. Porra, passar em primeiro e em segundo é difícil, aí você eleva o nível para uma complexidade acentuada, tá? Eu nem diria, como é teu nome mesmo? Só para, se puder dizer. Moraes. Moraes. Eu nem diria que passar em concurso de cartório seria tão complexo para quem já vem de outra carreira. O difícil realmente é passar nas primeiras colocações, tá? E aí, lógico, não vou te dizer que passar em primeiro e em segundo é fácil, é muito difícil. E tem que ter muitos elementos ali, para além do simples conteúdo jurídico, tá? Tem que ter ali um elemento emocional importante, tem que ter um elemento de estratégia importante, principalmente na prova oral, tá? E tem que ter título, né? Para você brigar lá em primeiro e segundo, tem que ter título. Então, é bem isso. Normalmente, Caio, a primeira fase zera a pontuação, como acontece em magistratura muitas vezes, ou não tem essa uniformidade? Zero. Não, primeira fase não serve de nada para fins de pontuação em cartório. No final, Nada. né? Não, serve de nada. Você não leva nada para pontuação final. Inclusive, essa tua pergunta foi É interessante, porque isso impacta na estratégia, né? mas muito. Você foi perfeito, muito. Eu, por exemplo, quando eu vi o edital do Maranhão, que é muito parecido com o de vocês, de Minas, por exemplo, e eu, por já me sentir alguém avançado, né? Até porque eu, enfim, dou aula, tem 10 anos, eu olhei assim, cara, não vai ter um desafio de primeira fase aqui para mim, nessa prova. Eu acho que o corte vai ser ali em torno de 50 e poucos, porque vai passar muita gente. É mais ou menos como o de vocês, passaram lá 900 pessoas. Né? Então você tem ali, sei lá, 2.000 candidatos, estão passando 900, então o corte vai ser baixo. E aí eu pensei e me coloquei na seguinte perspectiva. Bom, eu acho que eu já vou adiantar o estudo de segunda fase. Ao invés de eu simplesmente ler o Código Civil, eu vou pegar e reler os manuais, pelo menos em alguns pontos. Vou reler ali família e sucessões, vou ler pelo manual títulos de crédito, vou ler o notarial registral por doutrina, de novo, sinopses esquematizados e tal. Por quê? Porque eu já estava pensando numa segunda fase. E você foi bem, Moraes, em pontuar isso, porque se o cara já se sente avançado a esse ponto, a estratégia dele muda, e aqui eu até complemento a resposta ao Kildare, porque ele pode pensar em adiantar a sua preparação para a fase seguinte, né? E aí você troca muita lei seca por ferramentas de compreensão, que basicamente é doutrina ali em texto ou em vídeo. Você troca memorização por compreensão, né? Você troca necessidade de primeira fase por necessidade de segunda fase. Mas isso, de novo, isso é algo para quem se sente avançado e que realmente é alguém que está a alguns passos na jornada, tá? Se o cara realmente é iniciante em tudo, inclusive no concurso público, aí eu acho mais adequado ele se sentir mais comedido e ter uma estratégia mais de iniciante mesmo, começando ali pelo básico. Provavelmente 149, leitura de lei, 6015, etc e tal. Beleza? Muito obrigado, professor. Na sequência aqui, não, Fábio. Fábio, depois Cristina, depois professor Guilherme. Tá. Por favor, gostaria que me esclarecesse se você estivesse no meu lugar, iniciando. Você faria um curso extensivo ou faria
esse reta final para Minas. Eu sou de Minas, tenho interesse, né, óbvio, em passar em Minas, tal. Mas, considerando que estou retomando a minha vida de concurseiro, né? Reiniciando agora, depois de uma temporada. O propósito é prudente fazer, não teria, depois eu não ficaria fazendo reta final sempre, ou você páreo fazendo reta final? Cara, qual é o teu histórico, assim? Eu teria que saber um pouco do teu histórico de concurseiros. Tipo, tu se sente iniciante na vida de concurso? Não. Eu falo nos estudos para concurso. Iniciante na vida de concurso, não. Eu falo iniciante, assim, para não me sentir, como é que eu diria? Estaria tirando média 4 aí, tá? Vamos dizer assim, para você ter uma ideia, tá? Entendi. Fábio, eu sempre, e de novo, a gente pergunta, eu sempre prefiro tomar decisões mais prudentes, tá? Se eu estivesse no seu lugar, eu preferiria fazer uma preparação extensiva e depois fazer uma preparação de reta final, tá? E eu não estou nem te falando de fazer um curso extensivo e depois fazer um curso de reta final. Estou te falando de fazer uma preparação. Tu pode fazer com o curso, com a gente ou sem a gente. Mas em termos de preparação, eu acho que você tem que começar por uma preparação extensiva na perspectiva de que eu acabei de falar aqui com o Moraes. Tá? Vou focar mais em compreensão no começo, depois eu foco em memorização. É lógico, você tem aí dois elementos muito importantes na sua balança. Por quê? Porque você está no seu estado e o seu edital tem uma data marcada de prova. Então, quanto mais você incluir elementos de compreensão na sua preparação, mais você aperta o seu cronograma, mais você fica aquém de forma horizontal no teu edital. Então, é uma escolha que você tem que tomar. E é uma escolha difícil, não é uma escolha fácil. Tá? Você tem um lençol aí que ou cobre teus pés ou cobre a tua cabeça. Você não tem um lençol que cubra tudo, tá? Então você vai ter que optar ou por ser mais horizontal e garantir uma primeira fase. Bom, professor, eu acho que eu vou garantir logo a minha primeira fase. Depois eu penso numa segunda fase, até porque não tem nem data marcada. Então seja mais horizontal, seja mais reta final. Ou não, professor, eu acho que eu vou fazer uma preparação realmente adequada com base e seguir o caminho certo. Então você verticaliza alguns pontos, investe em compreensão, tá? E aí depois você investe em memorização, tá? Perfeito. Caio, como é que eu tomo essa decisão? A primeira e mais fácil medida que você deve adotar é responder uma última prova. Como eu disse para você, é você pegar aqui no day one e se conhecer. Oi, Gisele, tudo bem, Gisele? Você não dá educação pro teu amigo Alessandro, não? Tá bocudo? Hã? O Hassan tá Eu tenho que passando dar cartão em educação algum pra lugar ele, aí. Gisele. Então, Fábio, é isso. Vai nesse day one aqui, procura se conhecer, faz uma prova e vê. Bom, acertei 60, acho que dá para já ser mais avançado. Porra, acertei 30. Aí você tem um parâmetro melhor para tomar essa decisão, tá? Tá, ok, valeu, obrigado. Vai lá, Cristina. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Caio, tudo bem? Tô tranquilo. Vou até te contar um pouquinho, assim, rapidamente, e vou te falar a minha principal preocupação. Eu sou mineira também, eu sou servidora pública, eu sou analista do Ministério Público e eu sou criminalista. Uhum. E, os meus horários para estudo é de madrugada, porque eu tenho um filho, eu tenho que trabalhar, eu sou divorciada, e a minha vida é uma loucura, meu filho é autista. Então, meu objetivo de cartório é para ter autonomia para cuidar melhor do meu filho. Fecha aí para mim, filho. Mas eu fiquei preocupada com uma coisa que você falou, é o seguinte, eu sou criminalista, mas eu trabalhei 7 anos na promotoria de família e sucessões. Só que eu saí em 2019. Eu fiquei muito preocupada com essa informação que você trouxe. Analisando o edital, a gente já tem uma noção. Mas quando você falou que precisa saber muito direito civil, eu não sei direito civil assim. O que eu tenho, a maior lembrança, e que é mais fácil para eu estudar, sem dúvida nenhuma, é família e sucessões. Mas o restante está, assim, bem
bem fraco mesmo. Uhum. E eu Então, você tem tinha um problema. pensado em ir por sinopse e lei seca. Pode ser que resolva na primeira fase. Pode ser que resolva, Cristina. Eu Mas pensei isso, porque como você disse que as outras fases ainda vão demorar um pouco, não sei, bom, pode ser um é o problema. seguinte, para a primeira fase, pode ser que resolva, tranquilo. E se o seu foco realmente for um foco de primeira fase, exclusivo de primeira fase, vai Código Civil e pega uma sinopse. Aí ou um Porque, PDF, assim, pode ser um PDF do nosso curso também. eu tô naquela ideia, assim, de cada dia com a sua agonia. Não Sim. adianta eu querer meter os pés pelas mãos, né? Porque eu tenho Uhum. essa deficiência em direito civil. Eu já estou estudando direito notarial há um pouquinho de tempo mais, né? Ainda estou engatinhando, mas eu já estou conseguindo ver algumas coisas. Mas o direito Sim. civil tá ruimzinho, viu? Tá ruimzinho. Mas não invista nisso, viu, Cristina? Invista nisso, porque direito civil é muito importante. E a importância está revelada desde a primeira fase, né? Com 22 questões. Tá? Então, coloca direito notarial registral aí no mesmo grau de importância de direito civil. Eu vou te dizer mais, na segunda fase, direito civil é até mais importante do que notarial registral. Por quê? Porque direito civil vai estar dentro da substância da peça, lógico que a peça vai ser notarial registral, mas tu tem que saber ali civil muito, né? Contratos, reais, família e sucessões. E, muito possivelmente, a dissertação é de civil. Então, tu tem civil ali em 60% da prova discursiva. E a prova discursiva é basicamente o que define a tua nota no concurso, né? Então, é uma matéria que você tem que estar ali no nível bom, tá? Eu tenho estratégia de tirar férias para, né, caso eu vá para a segunda fase. Importante. Mas para todo mundo, galera, para todo mundo vai essa dica, viu? Façam a última prova, peguem lá a prova do Acre e respondam. Quem vai te mostrar como é que você está hoje, quem vai te colocar face ao espelho é a resolução dessa última prova, tá? Porque aí você sabe mais ou menos como é que você está e a estratégia pode ser que mude. Pode ser que você esteja bem e nem saiba. E aí você já pode investir numa preparação mais voltada para a segunda fase. Tá? Entendi. Obrigada. Beleza? Nada, Cristina. Professor Guilherme, a última dúvida aqui antes da gente passar para o último slide. Professor, boa noite, obrigado por tudo. Não tinha entendido que ainda faltava, talvez eu esteja atropelando, não gostaria disso, mas Tranquilo. vamos lá, boa noite a todos. Me chamou a atenção, achei que até interessante, porque eu decidi fazer os concursos de cartório a partir de outubro, comecei a estudar de maneira, vamos dizer, calma e constante, peguei sinopse de direito de família para poder aprender, porque venho de uma linhagem mais do direito público, e direito notarial, peguei as leis principais ali para dar uma lida, e etc., fazendo questões, só que eu tenho sentido uma dificuldade de achar esse material de registros públicos voltado para concurso. O senhor disse, pegar um esquematizado para ter uma compreensão melhor. Eu até comprei um livro organizado pelo Gentil, achei ele muito focado, assim, São para Paulo. quem para São Paulo, então assim, e da Marta The Webs também, que é um comentário que é gigante, assim, que parece que não tem nada de concurseiro ali. Cá entre nós, esse aí tu pode colocar na tua estante só para enfeitar, viu? Esse aí não serve, não. Sim, eu percebi isso, já tomei essa decisão, já chorei os R$ 300 que eu gastei, Também mas, chorei. Também chorei esses 300 aí. mas o senhor recomenda algum que, assim, para compreender, para Cara, poder fazer essa perspectiva de ó, compreensão da matéria? eu vou te falar uma coisa, Guilherme. Tu é professor de alguma disciplina de direito público, é? Eu não estou professor, mas eu sou professor de direito constitucional, administrativo e ambiental. Até Tá. busquei aqui como que tirava esse professor aqui, mas não consegui, não. Não, mas não se envergonhe não, cara. É a profissão mais bela que tem. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, por exemplo, nessas disciplinas que você tem mais habilidade, constitucional administrativo, a dificuldade é escolher dentre as várias opções que tem. Porque tem muitas boas opções. Em notarial registral, nós temos poucas opções e as opções são muito focadas em São Paulo. Esse é um problema que eu senti enquanto estudante e tenho denunciado agora enquanto professor, tá? O que eu estudei, o que eu tenho recomendado?
Eu gosto da série da YK, tá? Das sinopses da YK. Então, aqui. As minhas aqui, ó. Aqui as minhas sinopses. Aqui são as minhas sinopses da YK, tá? Que eu estudei cada livrinho desse aqui é uma mini disciplina, né? Dentro de notarial registral, imóveis e tal. Dessa coleção, apenas protesto eu não indico. Protesto dessa coleção é ruim. E aí, dessa coleção, eu tiro o protesto e insiro a edição de protesto da coleção da Foco, que é do Sérgio Bueno, que é essa daqui. Tá? Então, protesto certo. eu pego pelo Sérgio Bueno. Tá? Caio, eu não quero comprar essas sinopses, porque são muitas sinopses e são caras, realmente são. Aí tem essa outra opção da YK, que é o Em Síntese, que basicamente ele reúne ali as sinopses, é o mesmo conteúdo organizado aqui no manual de volume único, tá? Desse volume único aqui, de novo, você vai tirar protesto. Você vai pegar protesto por outro lugar. Seja por esse livro que você pegou, que é bom, que é da série do Gentil, quem escreve é o Mário Camargo, é bom, a parte de protesto, seja pelo do Sérgio Bueno, da editora Foco, da organização do Cristiano Cassetari, tá? Então, protesto, você tem essas duas opções, ou Mário Camargo pela coleção do Gentil, ou Sérgio Bueno pela coleção do Cassetari. Mas o grosso, as demais disciplinas, eu gosto da YK. Tem o problema, que a gente pode chamar de problema, de sempre referir à legislação de São Paulo. E isso vai ser inevitável, porque todo o material de preparação para concurso de cartório é voltado para São Paulo. Isso é uma falha do mercado que cá entre nós aqui, vou falar em primeira mão para vocês, a gente vai tentar resolver na editora Juspódio, né? Sou coordenador da Juspódio também, tem algumas obras lá, e eu estou tentando organizar alguma coisa mais geral, extra São Paulo, dentro da Juspódio, tá? Mas isso é para 2025, talvez 26. Beleza? Que Beleza, mais? muito obrigado. Que mais? De ponto. Agora a última dúvida desse slide. Vai lá, de ponto, para a gente não se alongar demais. Pode ser que até que eu também passe o slide, aí eu peço desculpa. Eu queria perguntar por causa da questão da prova de títulos. A gente tem a possibilidade de exercício de atividade, né? Atividade de conciliador voluntário, etc. Você tem uma sugestão para poder fazer esse exercício? Porque tem aquele curso do CNJ, mas tem muito tempo que não tem. E aí eu queria saber se você teria uma estratégia para poder ter essa pontuação na fase de títulos. Pontuação na fase de títulos, né? Eu só não entendi a parte lá do CNJ, que foi que você mencionou do CNJ? É porque o CNJ fazia esse curso para poder se cadastrar e poder fazer pelo Sejusc. Só que o CNJ não está fazendo mais o curso. Sim, aquele meio ponto lá de atividade voluntária, é isso? Isso. Cara, é o seguinte, o que é mais fácil, né? O que todo mundo tem que ter, no mínimo, é as duas pós-graduações, porque isso aí tá muito fácil de você conseguir, pós-graduação de 6 meses aí no mercado e barato, tá? E atividade jurídica, né? Então, os 3 pontos ali são inevitáveis. Isso aqui é o mínimo para você se defender. Então, as duas pós, de novo, e a atividade jurídica. Um outro meio ponto que a turma tem, e eu não tenho ainda, todo mundo disse que é fácil, mas eu, sinceramente, não consegui ainda fazer, é a tal das eleições, né? Então, a galera geralmente coloca lá o nome no TRE, ou no TSE ou nos TREs, e vai atrás de eleição suplementar. Então, a eleição lá do município do Pará foi anulada. Aí a galera vai lá e consegue se cadastrar para participar como mesário e tal. E aí busca-se ou buscam-se essas eleições suplementares para conseguir o meio ponto lá de forma mais rápida. É lógico que isso vai ter uma exigência financeira, de viagem e tal, mas aparentemente é um caminho fácil de se conseguir meio ponto. Eu não tenho esse meio ponto ainda, tá? E essa outra que você falou aí, ela eu te confesso também que eu não sei como é que a turma consegue. Eu tenho essa atividade, mas é uma atividade minha pretérita de muitos anos atrás, da época que eu estava na faculdade, e consegui fazer, né? Então, consegui trabalhar nisso e aí consegui esse meio ponto.
Mas é isso, aí depois tem mestrado, doutorado, mas não tem muito mistério. Mestrado, doutorado, você tem duas opções, ou pública ou privada. Tá? Privada, evidentemente, mais fácil de entrar, existem algumas faculdades aí que o pessoal faz e entra mais fácil. Eu confesso que eu busquei muito faculdades privadas aí e tivesse alguma coisa online, não consegui, nada online, acho que nem pode mais ter, e aí tem que fazer realmente ou numa pública com uma exigência maior ou numa privada mais simples, assim, tá? E é isso. Mas, assim, eu diria que eu me preocuparia com títulos até determinado ponto, até ali 4,5, mais ou menos, e me preocuparia mais com o conteúdo jurídico. Por quê? Porque o título ele vale 10%, não adianta nada ter 10 de título e ser ruim numa segunda fase. Então, eu equilibraria, né, muita força no conteúdo jurídico, tá? E teria ali no mínimo 4,5, 4 ali, porque aí já dá para brigar top 3, top 2, top 1, tá? Depois que você atingiu o conteúdo jurídico, aí não, aí vai para 2 doutorados, aí faz um bocado de coisa. Mais ou menos isso. Vamos nós? Elisângela? Oi, boa noite, professor. Diga lá, Elisângela. Eu entrei atrasada, né? Mas eu peguei aí um pouco do que você falou agora sobre os livros, porque eu estou iniciando agora. Mas é iniciando agora mesmo, agora novembro, entendeu? Eu pensei, estou iniciando, vou fazer a prova de João Pessoa, né? Engateando mesmo, mas eu resolvi fazer. Eu tenho uma comadre que a gente se formou junto, a irmã dela foi tabeliã, interina aqui em Teresina, em torno de uns 4 anos em Campo Maior, e a gente está indo fazer a prova, mas dentre todas, a única que não conhece nada de cartório sou eu, né? A minha outra colega é substituta, enfim. Sobre o livro, eu vi que você colocou um manual, você acha que é melhor as sinopses, né? Mas para esse primeiro momento, pode se iniciar com o manual, porque você falou que as sinopses são caras, né? E aí... Pode ser. Na verdade, é o mesmo conteúdo ali, tá? Organizado ali de uma forma diferente, mas basicamente é o mesmo conteúdo. Então, porque você mostrou ele e eu não vi direito. Você mostrou assim, lateral? É esse aqui. Ele tem um custo-benefício positivo em relação às sinopses, falando aí de valor, conteúdo, preço, conteúdo, melhor dizendo, tá? É porque o colega falou sobre o da Marta, eu também dei esses R$300. A minha aquisição de outubro para iniciar novembro nos estudos foi essa. Mas eu já vi que não dá. Não dá. E assim, como eu não tenho conhecimento de notarial e registral, eu também estou assistindo videoaulas. Certo. Né? Para poder entender melhor. Até que a gente debate muito, até com minhas colegas que debatem, entendem do coisa, né? Eu advogo e eu advogo extrajudicial desde o ano passado. E aí eu comecei a cada dia advogar extrajudicial e me achei melhor aqui, entendeu? As resolutivas são melhores e tudo. Aí, na verdade, eu conheci bem antes o Vila Verde, quando ele foi tabelião aqui. O meu primeiro inventário, acho que foi feito lá no cartório em que ele era tabelião aqui. E aí ele sempre falava que quase ninguém dava foco para os concursos de cartório, né? Hoje ele está em Recife. E aí ele falou, doutora, você faz inventário judicial, você faz os capião, a senhora já tem um conhecimentozinho. E ele sempre falava, né? E aí de lá para cá, 2012, olha, agora que eu me acordei para pensar. Na verdade, acho que é porque depois que você tem filhos e tudo, você quer a estabilidade do concurso, e, enfim. Pronto, mas pelo menos acordou, né? O importante é acordar e dar os primeiros passos. Certo. Você passou o primeiro lugar agora, foi nesse do Maranhão que teve agora esse ano, que eu me arrependi de não ter feito. Foi. Estou lá, por enquanto. Vamos ver aí como é que vai terminar o concurso, mas acho que dá para manter ou, no máximo, cair uma posição aí, tá?
Vamos né? nós, vamos Me nós. diga uma coisa, você é o que era procurador aqui no Piauí, era? Ainda sou. Só vou sair, Tá. Eu já assisti, acho que uma palestra sua, alguma coisa. Tá certo, é a mesma pessoa. Reformulou, né? Olha, você acredita, eu estou impressionada, porque até um professor que meu marido estuda para delegado, né? Que ele, meu Deus do céu, do nada ele falava num professor, até esqueci o nome, de penal, alguma coisa assim, que não, minha filha, agora o professor fulano é do cartório de Tocantins. Eu, que história! Aí acho que era promotor de justiça. Isso. Porque eu sou inimiga de penal total, eu não sei nada, só Pois estudei. vamos, Elisângela. Pois então é isso, Elisângela. Vamos seguindo, porque senão a gente se demora demais, mulher. Certo. Depois... Aí, então, o livro é esse, porque eu vou adquirir ele. Pronto. Para iniciar. Galera, seguinte, vamos finalizar aqui. Eu fiquei de deixar essa última mensagem aqui para vocês no final, meio que para trazer algumas informações do curso, né? Alguns de vocês pediram o curso, e também para dar esse presente para vocês aí no Reta Final de Minas, tá? Basicamente, nós vamos ter um curso aí de 100 dias, em que nós vamos organizar os cronogramas de vocês com metas de lei seca, de jurisprudência, de doutrina, de questões de simulados. Então, vocês vão ter um cronograma de metas bem organizado. De novo, isso, se eu não fizer para vocês, vocês vão precisar fazer para vocês. Não estudem para concurso sem planejamento, seja um planejamento que o Caio faz, seja um planejamento que vocês mesmos façam. Mas o planejamento é muito importante, tá? Nós vamos ter, Kilder, essas duas perspectivas, tá? O aluno vai lá poder optar pelas metas mais básicas ou pelas metas mais avançadas. Então, isso é muito relevante, tá? Esse planejamento. Nós vamos ter PDFs de pontos específicos, não vai ter PDF de tudo, e não é recomendado que estudem PDF de tudo. Ah, professor, mas não tem PDF de pessoa jurídica no Código Civil. Cara, não precisa. Tá? Não precisa. Não precisa desse PDF específico nem no extensivo, imagina no reto final. Então, de novo, aquela inteligência positiva e negativa que eu falo sempre. Escolher o que deve estudar, limpar o que não deve estudar. Não ficar tarado por material, pensando que ter um bocado de arquivo é sinônimo de que você vai ser aprovado. A ideia, portanto, é que vocês estudem doutrina onde precisa. O foco, num reta final, vocês devem imaginar isso, é que seja elementos de memorização. Então, eu estou falando de lei seca, estou falando de provimento CNJ, eu estou falando do CNMG, do Código de Normas de Minas, eu estou falando de teses de jurisprudência, tá? Só teses, eu não estou falando de comentário de jurisprudência, não estou falando de fundamentos, são teses de jurisprudência, e acoplado a isso, um batalhão de questões para agregar na preparação de vocês, seja na fixação, seja na revisão, seja no diagnóstico. Então, basicamente, uma preparação de reta final é isso. É lógico e evidente, ressalto porque é importante, que no reta final nós não vamos percorrer todo o edital, é impossível que nós façamos isso, e é por isso que há muito de inteligência estratégica na escolha dos assuntos, tá? Ninguém estuda o edital inteiro, eu não estudei o edital inteiro. Na prova oral do Maranhão, em que eu estou em primeiro lugar, eu tentei fazer vamos dizer assim, uma horizontalização em 100% dos pontos, não consegui, então imaginem só, passei 2 anos estudando por um concurso, cheguei na prova oral e não consegui fechar todos os pontos do edital. Imagina nós aqui em 100 dias, se vamos conseguir fazer. Não vamos, tá? Então, é realmente ali um curso estratégico. E exatamente por isso, porque não vai ter tantos assuntos, ou melhor, que não vai ter todos os assuntos e não vai ter tantos PDFs, né? Nós vamos escolher os principais ali, é que o valor de um curso reta final também é mais baixo do que um curso extensivo, tá? Para vocês que estão aqui comigo, tem 2 presentes. O primeiro presente é um desconto de R$600. O curso ele sai de, acho que de 1.900 para 1.300, o curso completo, tanto a parte de simulados como a parte teórica, tá? Se não quiser a parte de simulados, o curso cai ainda mais um pouco, acho que para R$900, se eu não me engano. E, fora esse desconto de R$600, mais 10%, né, para vocês que ficaram até o final, que é
a partir da aplicação desse cupom LIVE10MG, LIVE 10MG, tá? Minha letra é um pouco feia, não sei se deu para pegar aí. O curso, ele vai ser aberto oficialmente amanhã, mas eu já vou deixar o link para vocês, porque essas 30 vagas, com esse desconto de R$600, eu quero que seja para vocês. Mas elas vão ser cumpridas, né, pelos 30 primeiros. Pode ser vocês, ou pode ser, a partir de amanhã, se não fechar os 30 com vocês, pode ser que seja com o público externo. Tá? O desconto, esse aqui, é só para vocês. Esse aqui é para os 30 primeiros. Pode ser vocês, porque eu estou colocando o link antecipado aqui, ou pode ser para o público externo a partir de amanhã, tá? O link está aqui, o link do curso está aqui, cliquem nesse link do curso, tá? Vejam se faz sentido fazer essa preparação. Se não fizer sentido, tudo bem, só espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo aqui hoje, sobretudo na organização desse planejamento de vocês, tá? Gravem as informações mais principiológicas que eu trouxe para vocês, tá? Como, por exemplo, aplicar ferramentas adequadas para necessidades específicas, não ficar bitolado numa única forma de pensar em relação aos métodos, sempre aplicar métodos destinados à necessidade específica que vocês estão experimentando. Beleza? Se, por outro lado, quiserem fazer parte do nosso time, nós estaremos à disposição nesse curso específico de Minas. O link está aí, o cupom é esse aqui, né? LIVE10MG. E eu estarei muito feliz se vocês estiverem comigo do lado de cá também, beleza? Fábio, tu quer perguntar alguma coisa? Sim, quero sim. Por favor, comprando esse pacote aí que tem, eu vi que tem doutrina e prática, enfim, daí está eliminado a utilização de sinopse e tudo mais? Não exatamente. Não exatamente. Nós vamos ter alguns PDFs, como eu falei, nós vamos ter alguns PDFs, tá? Mas se tu me disser assim, pô, Caio, tá super completo para todas as fases, não tá. Como eu te falei, não é um curso extensivo. Tá? Sim, mas não é o bastante para a reta final? Sim, não, para a reta final, com bastante? certeza. Boa pergunta, Fábio. Para a reta final, com certeza. Para a reta final, com certeza. Com certeza. Tá? Então, é porque para quem está preparando, ainda que esteja iniciando, você falou que tem lá a opção, provavelmente eu vou ter que chorar, clicar, se eu sou iniciante ou se eu sou avançado. Tem essas duas opções, não é? Na verdade, não. Na verdade, vocês vão receber um plano de metas em que vai ter lá, basicamente, um planejamento que vai diferenciar o avançado do iniciante. Tipo assim, planejamento iniciante, você tem 3 metas por dia, um exemplo. Você que é avançado, você tem outras metas, ou 5 metas. Vai ser mais ou menos isso. Tá. Entendeu? Tá, então, entendi. todo mundo vai receber a mesma meta. Quem vai decidir qual das metas cumprir é você mesmo. Entendeu? E nesse curso que está sendo ofertado, vai dizer o que eu devo estudar legislação, que eu devo estudar doutrina, que eu devo, né? Sim, com certeza. Está tudo esmiuçado, né? Isso. Deixa eu pedir licença para vocês, se eu encontro fácil aqui, vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu vou achar fácil. A forma de pesquisar a questão de concursos, né? Tudo. Não, isso aí vai ficar por nossa conta. Deixa eu só ver aqui. Tá tudo mastigado, né? É como tudo mastigado. Pegar e executar. E cumprir. Exatamente. É pegar e cumprir. Pegar e cumprir. Tá? Aqui não é exatamente um planejamento de reta final, mas dá para ter alguma ideia aqui, mais ou menos. Ó, por exemplo, ó, você tem uma meta 1 aqui para 2 tipos de alunos, né? Alunos que têm mais carga horária ou menos carga horária. Mas você tem uma meta 1 e uma meta 2. Tá? O cara que tem mais tempo cumpre as 2 metas por dia, o cara que tem menos tempo cumpre uma meta por dia. Tá? Se ele não cumprir a meta 2, se ele for um cara que tem menos tempo por dia, essas metas 2 aqui, elas vão ser, vamos dizer assim, compiladas em um momento posterior da preparação do cidadão. Tá? Aqui, de novo, não é o planejamento de vocês, então tem muita coisa aqui para ser mexida,
mas é mais ou menos o esqueleto em termos de estrutura de planejamento de vocês, tá? Ok. No caso de vocês vão ter aí mais ou menos 15 semanas, tá? 15 semanas, beleza? E o caderno de jurisprudência vai ser oferecido? Isso a gente oferece. Tá, aí você vai vir dessa forma aqui, o direito de família do livro do Carlos Elias. Isso, só que, de novo, a meta não vai ser a mesma, porque aqui é um curso extensivo, então não vou te passar, sim, entendeu, né? Perfeito. Tranquilo. É mais ou menos essa ideia, filtros e tal. E tem também, Fábio, a noção de que nós vamos acompanhar vocês também na central de dúvidas, né? A gente pode, a depender da quantidade de alunos, a gente pode montar os grupos com os alunos e tirar dúvidas lá. Então, perfeito. Super tranquilo. Se tem uma coisa que eu gosto, é de aluno, né? Até minha esposa, rapaz, depois do cartório, tu ainda vai continuar sendo professor? Eu disse, rapaz, é o que eu gosto. E talvez eu nem goste de cartório, como eu não gosto, por exemplo, de ser procurador, né? Mas aí, ser professor é o que me move. Esse não é inegociável. É isso aí. Nem que não vale a pena financeiramente, mas é o que eu... Então, esse acompanhamento a gente faz, viu, Fábio? Mas valeu, muito obrigado pelas informações aí, tá? Beleza. Vamos nós. Quem mais tem lá? Quem mais tem perguntas aí? Vitor, Joaquim, acho que Guilherme também. Deixa eu ver a fila aqui. O módulo prático são os simulados. Simulados, né? Vai lá, Vitor. Dúvidas? Vitor Joaquim. Boa noite, Caio. Boa noite. Eu sou aluno do extensivo. Certo. Eu estou iniciando agora. Certo. Eu escutei o senhor falar sobre o Código de Normas de Minas Gerais. Uhum. Ele também vai ser abordado no extensivo? Ou não. De jeito nenhum. Não tem como eu abordar no extensivo um código de normas de um estado. Porque o extensivo é para o Brasil inteiro, entendeu? Não tem como abordar, não. Agora, o que dá para fazer, de novo, é você utilizar das nossas ferramentas pedagógicas e tentar entender como que você encaixa. Então, você pode mandar uma dúvida lá no Fale Conosco, ou eu já estou te respondendo aqui mesmo, né? Tentar esse contato comigo para eu te orientar como que você encaixa. Mas o curso em si não vai prever, o curso extensivo não vai prever o Código de Normas de Minas no extensivo. Tá? Diferente do reta final. No reta final, evidentemente, sim. Entendi. É porque eu sou de Minas e esse concurso Bom, aí você vai ter que fazer uma escolha, Vitor. Você vai ter que fazer uma escolha, e é um pouco parecida com a escolha que eu passei para o Fábio, né? De optar ou por fazer uma preparação de base, de compreensão, e depois fazer um reta final, é uma escolha, tá? Ou, dado o caráter geográfico, que é muito parecido com o do outro colega, de você realmente partir para uma horizontalização, mesmo que você entenda pouca coisa, que é basicamente a ideia do reta final para quem é iniciante. É uma horizontalização para tentar memorizar ali, sem entender muita coisa, tá? E aí, nesse caso, Vitor, o que você vai fazer do ponto de vista de organização aqui conosco? Você vai pedir a suspensão do seu extensivo, porque não dá para seguir 2 cronogramas ao mesmo tempo. Então, você vai lá, se você se matricular no TJ de Minas, né? Você vai se matricular, vai dizer, prezados do atendimento, peço que suspendam o meu curso extensivo durante o reta final de Minas. Não tem problema nenhum. Esse prazo que ficar suspenso, a gente acresce no final, no seu prazo de acesso, entendeu? E durante o curso de Minas, você estuda pelo cronograma de Minas. Beleza? Beleza. Aqui, quando eu fiz a compra, se eu não me engano, tinha a opção de contratar uma mentoria. Essa mentoria seria com você? Seria comigo. E ainda dá para contratar essa mentoria? Cara, eu vou te pedir para mandar mensagem lá, tá? Quem cuida da minha agenda lá das mentorias é a Bruna. Então, tu pode mandar lá no Fale Conosco ou no WhatsApp e pede para a Bruna. Bruna, tem a agenda do Caio em janeiro, por exemplo? Aí você
Se tiver interesse, ela vai te mandar lá a agenda e as condições e tal. Beleza? Beleza. Vai lá, Joaquim. Opa, Caio, tudo bem? Tranquilo? Joaquim, eu estou falando aqui de Brasília. Eu estudava para procurador e tem uns 6 meses que eu mudei a reta aí para concurso de cartório. E eu queria fazer uma pergunta bem pragmática. Na preparação, como você falou, e não dá para ver tudo. O programa é muito extenso e não dá para ver tudo. Dentro dessa perspectiva, o que você não estudaria para cada disciplina? Se fosse você, por exemplo, civil, você não veria, por exemplo, parte geral, constitucional, o que você não Cara, optaria? excelente pergunta, viu? Essa pergunta ela vai ser respondida, evidentemente, com mais precisão no nosso curso, porque, lógico que eu vou fazer as escolhas por disciplina e encaixar dentro do curso. Mas, assim, grosso modo, para ti, né? Pelo menos direito civil, considerando a extensão. Direito civil, eu vou inverter um pouco a lógica. Eu não deixaria de estudar família e sucessões. Tá? Família e sucessões não deixaria de estudar. Seria minha meta 1 de civil, matar logo família e sucessões. E ainda te digo mais, se eu não tivesse estudado ainda família e sucessões por um manual, eu estudaria a despeito de ser um reta final, tá? Gastaria ali, sei lá, 15 dias com isso, 10 dias com isso, mais ou menos, porque isso é muito relevante para as fases seguintes, né? Mas lógico também que teria que ver aí o teu nível de avançado ou não, se seria prudente já pensar numa segunda fase ou não, né? Se a resposta for negativa, não, quero só focar mesmo em primeira fase. Então, civil, eu pegaria o Código Civil, família e sucessões e obrigações. E parte geral, vai lá, parte geral de civil, obrigações, família e sucessões. Eu pularia ali o meio, contratos reais, pularia contratos reais, pelo menos a boa parte de contratos reais, em razão da dificuldade ali. Então, tem um elemento ali de dificuldade que, para um reta final, é menos interessante. Lógico, dentro de contratos, compra e venda e doação, tem que saber. Compra e venda e doação, tem que estudar, tá? E dentro de reais, pelo menos a parte inicial ali de posse de propriedade. Então, acho que civil, veja como civil é grande, né? Então, civil, eu pegaria a parte geral, focaria na parte geral, a parte de negócios jurídicos, ali do 100 para frente, pularia prescrição e decadência, pularia prova, partiria para obrigações, aí sim, livro completo das obrigações, contratos, leria os 60 primeiros artigos, que é o 420 ao 480, que é teoria geral, compra e venda e doações. Reais, só leria posse e propriedade, pularia o resto, infelizmente, a despeito de ser muito relevante também, mas pularia. Ali a parte final é muito caível, vamos dizer assim, né? A parte finalzinha de reais, multipropriedade, laje, enfim, aquilo ali é muito caível. Depois, família e sucessões integral. Acho que é isso. É um desafio grande, civil. É difícil até da gente cortar, mas civil seria isso, viu, Joaquim? Beleza? Mas aí, de novo, no curso... Desculpa. Considerando aí que tá difícil a gente adquirir a obra do Cristiano Chaves aí, depois do óbito dele, não sei se vão continuar ou não, né? Mas você acha que dá para seguir isso aí com o Tartucci? Se dá para seguir com o Tartucci, com certeza. Mas eu até, assim, eu já li o Tartucci, mas eu tenho preferido o Carlos Elias. Eu acho que o Carlos Elias, para um concurso de cartório, ele entrega mais com menos. Igual aquela banda de pagode, né? Menos é mais. Mas é isso. O Carlos Elias, ele é menor, ele tem menos páginas, e eu acho que para cartório ele entrega mais. Tá? Dos dois, eu preferiria o Carlos Elias, sobretudo diante de um reta final, porque, de novo, ele é menor, então você economiza em tempo. Tá? Ele tem esquemas, facilita também a tua compreensão. Então, se fosse para sair do Cristiano Chaves, e eu sairia, eu iria para o Carlos Elias.
Agora, Caio, sem querer estender muito, mas assim, como foi regulamentado agora a reforma da tributária, essa lei complementar aí que regulamentou alguns aspectos da reforma tributária, e ela, se eu não me engano, foi posterior ao edital, não pode ser objeto de cobrança, porque está lá no Não edital, pode, né? não E pode. aí, certo. Então tá ok. Obrigado, viu, Caio? Prazer, Tamo viu? junto, Joaquim. Fábio? O valor do curso é quanto mesmo que você falou? Cara, o completo, que são os 2 módulos, deixa eu olhar aqui, ele tá 1.397. E Tá, aí você vai conseguir com esse cupom mais 10%, tá, entendeu? ok, O módulo teórico, 997, tá? tá, Se você disser assim, Caio, mas, bom, eu acho que não vale a pena o módulo prático e tal, eu consigo, por exemplo, pegar as provas passadas, tudo bem, pega as provas passadas. O detalhe é só que o módulo prático, como eles vão, as questões vão ser inéditas e elaboradas pelo nosso time, né, basicamente eu, Arthur e Vivi, nós vamos cobrar coisas do código de normas e coisas muito atuais, com muita chance de acertar questões, né? Mas aí é uma decisão que vocês precisam tomar também, tá? perfeito. Beleza? O link tá aí, viu, galera? Eu deixei o link aí no curso, deixei o link aí no chat, melhor dizendo, e aí quem quiser pode fazer uso aí desse link. Beleza? No mais, eu Caio, são vou... 100 encontros? Desculpa, são 100 encontros? 100 encontros comigo? Não, a quantidade de... Como é que é? Desculpa, é porque eu cheguei Não, atrasado. 100 encontros eu não tenho nem com minha esposa, pra falar a verdade. Imagine contigo, que eu não tô nem vendo tua cara, Joaquim. Não. Tô Como é que é? brincando. Desculpa. É porque eu cheguei atrasado aí, e Não, aí... são 100 metas, 100 metas. Então, você é um Ah, cronograma de 100 100 metas. metas. 100 100 metas, né? metas. 100 Tá bom. metas. Cronograma de Valeu. 100 metas. Obrigado. Beleza? Galera, tamo junto. Contem Só comigo aí. finalizar. Posso só para finalizar, só uma Finaliza. dúvida. Quando é que começa a ser enviadas as metas? As metas serão enviadas a partir de quando? Eu acho que tá no site aí, viu, Fábio? Cronograma, material começa dia 6, meta dia 20. Metas dia 20 e material dia 6, tá? Tá. Mas o que quer dizer isso? Material 6 e meta 20? Eu não entendi. Não, a gente vai começar a disponibilizar o conteúdo jurídico já do dia 6. Vai ter lá direito constitucional, direito notarial registral, direito... Você vai começar a enviar as metas a partir do dia 20, é isso? Aí o cronograma de metas a partir do dia 20. Considera-se 100 dias a partir do dia 20? Isso aí, é isso aí. Perfeito, 100 dias a partir do dia 20, que vai dar lá mais ou menos no começo de maio, para bater. Perfeito. Aí você me diz assim, Caio, por que não começa logo agora? Porque eu tenho que elaborar as metas. Não dá para eu só aplicar as metas de outro curso no curso de vocês. Tenho que estudar o edital, tenho que fazer escolhas e elaborar. O material, por outro lado, que já estiver pronto, eu já posso passar para vocês adiantarem. Daqui até o dia 20, o que é que eu vou fazer? Tem aí, sei lá, quantas aulas minhas, tem aí PDFs, se quiser adiantar, adianta. Tem caderno de jurisprudência, então vai adiantando o que pode. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Ok. Caio, desculpa. Caio, essas metas se assemelham àquela metodologia lá do estratégia lá que tem as trilhas estratégicas, que é assim, trilha 1, tarefa 1, neoconstitucionalismo, tarefa 2, falência, ou seja, no material só tem as metas semanais, é isso? Acho que não. Confesso que eu não conheço bem o material, mas não é bem aquilo ali, não. Se você tiver o conteúdo jurídico dentro da meta, não é aquilo ali. As metas são diárias ou semanais? Diárias. Beleza. Tá bom, diárias. obrigado. São metas diárias. Tá? Tá joia. Aqui, na verdade, a gente tem vários tipos de modelos de cronogramas. Tá? Eu vou estudando e vou mexendo. Cada curso eu mexo um pouco. Tem modelo de cronograma que eu faço algum anúncio ali de conteúdo já, tem outros que eu deixo só a planilha mais seca para o aluno ver. Enfim, isso aqui Mas, assim, a ideia é que o planejamento você receba e já saiba o que vai estudar durante todos os dias da semana. Tá? É isso aí. A ideia central é essa. E esse planejamento ele tem que ser basicamente feito e estudado
nos domingos, para que você, na segunda-feira, já tenha todo o conteúdo da semana pronto. Beleza? E essas metas diárias, ela requer uma disponibilidade de quantas horas de estudo? No mínimo, 4 horas de estudo, tá? No mínimo. Mas isso também é muito variável, do tipo, eu já sou alguém que estudo para procuradorias. Logo, por exemplo, e espera-se que quando tiver uma meta lá de, por exemplo, direito administrativo, atos administrativos, você não demore tanto tempo. Eu programo, sei lá, 3 horas e tu faz lá a meta em 1 hora. Então, varia de aluno para aluno. Varia muito de aluno para aluno. O que eu estou falando é em termos de média. O que eu considero para fazer um reta final para vocês? Ter pelo menos ali 24 horas, no mínimo, na semana disponíveis, tá? E aí eu estou colocando basicamente 4 horas por dia, 6 dias na semana. Lógico que quem tem menos tempo não tem domingo. Quem tem menos tempo não tem feriado. Quem tem menos tempo dorme um pouco menos. Então, isso é do game, tá? Quem tem mais tempo, evidentemente, pode se dar o luxo ali de descansar no domingo, tá? É mais ou menos essa a pegada, viu, Joaquim? Beleza, Caio, brigadão, hein? Não tem nenhuma só para degustação, não, só para ver. Aqui é um exemplo de uma meta diária, sei lá. Eu apresentei aqui uma para vocês, não sei se tu chegou a ver, deixa eu ver aqui se... Mas fica ruim, fica... É porque tá no celular, é? Tá ruim. Lá na amostra do curso, eu acho que na amostra do curso, quando tu clicar lá, tu vai ter um modelo de PDF. Não vai ter um modelo... mas tu não vai ter um modelo de meta. Eu não sei como é que eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu posso colocar meu e-mail aqui para alguém mandar? Pronto. Vocês vão receber a amostra aqui. Eu acho que o pessoal deixou os e-mails aqui no chat. Então, aqui no chat, quem colocou o e-mail vai receber uma amostra, tá? Beleza. Agora sim, te recomendo, se tiver interesse no curso, lembra da história, tá? São 30 vagas nesse desconto de 600 e o cupom para quem está aqui na live. Se acabar isso aqui, aí pode ser que fique mais caro, mas enfim, aí também é uma decisão tua que você vai ter que tomar. Beleza? Galera, agora sim, estamos juntos. 2 horas aqui de encontro com vocês. Deus abençoe a jornada de vocês. Espero que todo mundo consiga ter êxito, né, no TJ Minas. Mostraram muito comprometimento hoje, fiquei feliz. Achei, dia 30, vou marcar aqui o marketing, vai marcar dia 30 uma live com o pessoal e apareceram mais de 60 pessoas. Então, é sinal de comprometimento com o futuro de vocês, tá? Contem comigo, vamos nessa. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.